Olá, olá e bem-vindos ao What Now, o podcast onde descobrimos o que fazer depois do curso de Engenharia Biomédica. Hoje temos connosco Afonso Pedrosa. Olá, Afonso. Fala-nos um pouco sobre ti, o teu percurso académico, o teu percurso profissional, o que é que fazes agora. Conta-nos um pouco. Okay, olá, antes de mais agradecer o convite de estar aqui. Portanto, eu sou Afonso, tenho neste momento 23 anos, tirei o curso de Engenharia Biomédica no Departamento de Física da Universidade de Coimbra. Fiz a licenciatura em Engenharia Biomédica. Mais tarde fiz o mestrado também em Engenharia Biomédica. Fiz o mestrado mais relacionado com a imagem médica e radiação. Se bem que durante a minha tese tive a oportunidade de fugir ali para o campo mais de inteligência artificial. E pronto, e agora estou a trabalhar como Field Service Engineer na Philips, mais ligado à parte de Image Guided Therapy. Portanto, eu comecei em 2019, acabei em 2022. Tive a oportunidade de, na altura em que eu acabei a licenciatura, ou no último ano, aquilo deixou de ser mestrado integrado, ou seja, já tive a oportunidade de fazer um projeto de licenciatura. Fiz o projeto de licenciatura, salvo erro, no Instituto de Biofísica, ali ao pé do Hospital de Coimbra. Estava relacionado com irradiação de células, portanto, para estudar um mecanismo de um composto, de um radiofármaco, já não me lembro sinceramente, acho que era o rádio 223 ou 233, já não consigo precisar ao certo, em células cancerígenas. E depois, mais tarde, durante o mestrado, fiz a minha tese, como já tinha dito, em inteligência artificial. Era desenvolver um modelo de deep learning que fosse capaz de segmentar os vasos sanguíneos da nossa retina em imagens do olho. E depois de acabar o mestrado, comecei, como todos, a querer começar a trabalhar, começar a ter a minha independência financeira também, e comecei a mandar currículos e tive a oportunidade de conseguir entrar na Philips como Field Service Engineer. Então, e agora só mais a título de curiosidade, porque nós tivemos aqui a Mariana Montenegro e a Catarina Guerra e ambas apanharam o Covid durante a sua licenciatura. No caso, a Mariana apanhou no primeiro ano e a Catarina apanhou no último. Tu, começando o curso em 2019, terás apanhado então algures no meio, no teu segundo, terceiro ano? Sim, não, eu curiosamente eu sou do ano da Montenegro, da Mariana Montenegro, portanto eu também apanhei o Covid no segundo semestre do primeiro ano e depois do segundo ano também foi um bocado afetado. Sim, portanto foi o final do primeiro ano e o segundo ano foram os anos mais afetados. Como é que foi aquele primeiro ano? Foi complicado não a nível, digamos, escolar, da parte da aprendizagem na faculdade, mas acho que foi mais complicado a nível psicológico e emocional. Foi algo que ninguém estava à espera que acontecesse, nem nos nossos piores pesadelos. Foi algo muito brusco, assim do nada, todos ficamos fechados em casa, portanto o calor na altura, como nós éramos, segundo semestre, ainda por cima a altura de queima das fitas também, uma pessoa, um calor de ter de ficar em casa, não poder ter a vida académica, ir beber copos com a malta, foi um bocado complicado. Porque a nível da aprendizagem, ok, continuámos a ter aulas via Zoom, acho que isso não se perdeu muito, se calhar perdeu-se um bocado a parte mais prática que poderíamos ter, ir a um laboratório, mexer com as nossas mãos em algumas coisas, mas acho que essa perda foi mínima, mas foi especialmente a perda social e a perda a nível psicológico e emocional que foi a mais sentida na altura. Tiveste alguma atividade sem ser o curso, ou seja, envolvimento com alguma associação académica, com um núcleo de estudantes, alguma coisa do género? Sim, quando eu salvo erro, já são alguns anos. Não é que eu seja muito mais velho que vocês, mas já são alguns anos, já é muita coisa acumulada. Não, mas eu na altura eu lembro-me de ter concorrido à Knowledge, não sei se vocês conhecem. No meu primeiro ou segundo ano, já não... Acho que foi no segundo ano. Mas ter sido uma experiência muito curta porque eu tinha uma ideia de que era uma coisa, mas depois foi outra, então não era algo que estivesse nos meus objetivos, então passado algumas semanas saí, tranquilo. Depois sempre estive ligado ao núcleo de estudantes do Departamento de Física. O associativismo sempre foi algo que eu comecei a descobrir desde cedo, desde que entrei na faculdade, e foi algo que me foi despertando sempre muito interesse, e acho que é algo bastante importante porque nos dá valências do ponto de vista de gestão de pessoas, de estabelecer contactos, de ir à procura de organizar atividades, portanto dá-nos valências e dá-nos capacidades extracurriculares que são muito importantes, e eu agora que tenho se calhar uma perspectiva um bocadinho mais madura em relação a vocês que ainda estão na faculdade, reconheço que é muito importante todos passarem por esse tipo de experiências fora da universidade. Ou melhor, dentro da universidade, mas fora extracurricular, digamos assim. E, portanto, eu tive a oportunidade de começar como colaborador na altura do Pelouro Recreativo. Depois, no ano seguinte, tive a oportunidade de ser o coordenador do Pelouro Recreativo.
enquanto fui coordenador do Pelouro Recreativo, também fui o representante da Liga Académica do Departamento de Física. E depois, mais tarde, já no meu último ano, quando estive a fazer a tese, fui o presidente do plenário, portanto, do núcleo. E sim, foi aquilo que eu mais fiz fora atividades curriculares, foi esta ligação ao núcleo dos estudantes do Departamento de Física. E tinhas dito que então essa parte acaba por ser importante ter outras atividades porque acabam por desenvolver soft skills, coordenar pessoas e afins. Exatamente, sim. Vocês na faculdade aprendem tudo o que é aquilo do conhecimento teórico e prático que vocês têm de ter no meu âmbito, na área da biomédica, digamos assim, mas depois todas estas soft skills que vocês desenvolvem extracurricularmente são bastante importantes porque dá-vos o resto, ou seja, completa-vos enquanto seres profissionais e também enquanto seres humanos para aquilo que é a vida normal. Agora, passando já um bocadinho mais à frente, como é que foi a transição entre acabar o curso, acabar o mestrado no caso, e o mundo profissional? Encontrar o primeiro emprego na Philips? Foi difícil arranjar um emprego, mas eu acho que foi fácil começar a trabalhar, digamos assim. Ou seja, ok, eu acabo o mestrado, apresento a tese, acabo o mestrado, decidi tirar ali um mês de agosto, só de férias, sem pensar em trabalhos, sem pensar em mandar currículos. Depois, em setembro, começo realmente à procura de trabalho, a mandar currículos de forma árdua, digamos assim. Utilizei o LinkedIn como principalmente de submissão de currículos e de procura de vagas de emprego. Mas foi difícil porque foi a primeira vez que eu estava à procura de emprego, ou seja, eu não sabia como é que se fazia, ou melhor, sabia como é que se fazia, mas não sabia os timings, quanto tempo é que iria demorar, quanto tempo é que não iria demorar, se fosse a entrevista, quanto tempo é que ia demorar de entrevista para entrevista, ou seja, se calhar até foi um percurso normal, mas que na minha cabeça foi algo que foi difícil porque na minha cabeça demorou muito tempo. Ok, eu mando o currículo para a Philips em outubro e começo a trabalhar em janeiro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses de diferença entre a primeira entrevista e começar a trabalhar. Se calhar é o timing normal, mas na altura, como eu também não sabia, pareceu-me muito tempo. Portanto, essa espera, essa ansiedade de estar à espera para começar realmente a trabalhar foi um bocadinho difícil, sim, mas depois, quando comecei a trabalhar, acho que foi algo que foi bastante fácil, porque eu, durante o mestrado, quando estive a fazer a tese, eu fiz a tese na Holanda, o ritmo de trabalhos deles lá é completamente alucinante, completamente absurdo. São mesmo muito bons trabalhadores e trabalham de forma muito árdua, ou seja, isso também me deu um bocadinho de bagagem para que o início do meu trabalho fosse tranquilo, digamos assim, fosse uma adaptação tranquila para mim. E então a primeira oportunidade foi para descobrir foi pelo LinkedIn. Exato, existem muitos sites, o Indeed também é um bom site para procurar emprego, mas o LinkedIn hoje em dia, acho que, na minha opinião, é a plataforma onde vocês conseguem ter uma melhor percepção das vagas que há, do tipo de vagas que há, porque também geralmente quando aparece uma vaga aparece uma descrição detalhada sobre o que é que a vaga consiste. Portanto, sim, foi só o LinkedIn praticamente que eu utilizei para procurar emprego. Vocês conseguem criar alertas de vagas consoante aquilo que vocês querem fazer e consoante a vossa área. Eu por acaso não criei alerta de vagas, mas eu ia diariamente pesquisando em empresas que nós, como estudantes de engenharia biomédica ou engenheiros biomédicos, temos sempre como sonho trabalhar, digamos assim. Ia sempre diariamente procurando por essas empresas, ia vendo as vagas e na altura calhou eu ter visto uma vaga muito recente da Philips e candidatei-me. Mas antes de me ter candidatado à Philips, candidatei-me milhares, não digo, mas eu diria centenas de outras posições, sim. E agora, conta-nos um pouco, o que é que tu fazes mais especificamente? Em que é que consiste um dia de trabalho, por assim dizer? Eu sou Field Service Engineer, ou seja, sou engenheiro biomédico na Philips, digamos assim, engenheiro de campo. Mas como a Philips é uma empresa muito grande e tem muitos dispositivos médicos, geralmente cada engenheiro tende a especializar-se numa área específica. A minha área é Image Guided Therapy, ou seja, IGT, que é uma modalidade de imagem que, como o nome indica, é muito utilizada em intervenções cirúrgicas também para, de certa forma, guiar os médicos e os cirurgiões durante essas operações. Serve, por exemplo, para, numa operação à coluna, o cirurgião ou o médico ter sempre imagens, utilizando raio-x, imagens em tempo real e conseguir guiar a operação através da imagem em tempo real. Por exemplo, também conseguem ter imagens da vasculatura do coração ou do cérebro. Se for preciso colocar um catéter, em vez de estarem a abrir o corpo todo, fazem só 2 furinhos na zona da virilha. E com a imagem da vasculatura em tempo real, eles conseguem, através dos vasos sanguíneos, guiar o catéter até ao sítio de interesse, por exemplo. Portanto, ajuda a guiar
operações através da imagem. E basicamente o que eu faço, a Philips tem vários dispositivos de IGT, de Image Guided Therapy, e o que eu faço é basicamente ir aos hospitais ou às clínicas onde a Philips tem esse tipo de dispositivos, fazer testes de segurança, fazer calibrações dos dispositivos, a ver se está tudo de acordo com os parâmetros. Por algum motivo, houver algum problema com esses dispositivos de imagem, eu vou lá tentar fazer um diagnóstico, tentar perceber o que é que se passa, o que é que não se passa. Eu ainda estou em formação agora, mas uma das coisas que eu vou começar a fazer vai ser aquilo que se chama Field Change Orders, ou seja, a Philips reconhece que num destes dispositivos, com este número de série, há algo que pode ser melhorado, um software que pode ser atualizado, uma peça que pode mecanicamente ser transformada e ser otimizada e depois é preciso trocar, ou seja, eu vou fazer isso, eu vou a todos estes dispositivos com esses números de série, para fazer esse tal upgrade desse software ou trocar essa tal peça que foi otimizada, para não é que o dispositivo deixe de funcionar sem isso, mas se calhar vai prevenir falhas futuras. Portanto, o meu dia consiste em basicamente de manhã tenho uma reunião com a equipa de engenheiros da Zona Sul de Portugal, porque nós trabalhamos por zonas. Vou fazer a Zona Sul de Portugal, mas mais para a frente irei muito estar em Espanha. Aliás, eu vou, se calhar, ficar mais tempo em Espanha do que em Portugal. E, portanto, o dia consiste numa reunião com todos os engenheiros, com uma planner, com a nossa planner, que diz, olha, Afonso, tu tens de ir ao hospital tal. Joaquim, Alfredo, vocês têm de ir ao hospital tal. Então nós temos mais ou menos noção de onde é que vamos estar, cada um de nós. Peças que nós às vezes temos de mandar vir, software que nós às vezes temos de mandar vir, saber se já chegou, se não chegou. E depois vamos então ao hospital ou à clínica, chegamos lá, fazemos aquilo que temos a fazer, gerimos. Isso é uma coisa boa porque nós, ao fim e ao cabo, nós conseguimos gerir mais ou menos o nosso tempo da forma como queremos e que nos dá mais jeito. Depois almoçamos, trabalhamos o resto do dia e vimos embora para casa. E aproveitando então esta ponte, já que nos contaste um pouco do teu dia de trabalho e contaste-nos que tens uma certa flexibilidade de horário e como é que é os horários, a flexibilidade de trabalho, o que é que tu achas desse aspecto? Eu acho que é assim, eu também estou a começar, para já ainda está tudo a correr bem, mas supostamente o horário é das 9 às 6. Obviamente, trabalhando por zonas em Portugal, nós tanto podemos estar o dia todo em Lisboa a trabalhar, como podemos ter de ir a Faro, ou a Beja, ou a Évora. Portanto, isso do trabalho das 9 às 6 é um bocado relativo. Há muitos dias em que nós conseguimos estar em casa às 3 da tarde, uma coisa rápida num hospital, não temos mais nada durante o dia. Se for em Lisboa, às 3 da tarde estamos em casa. Há outros dias em que nós só chegamos às 7 ou às 7h30 porque tivemos de ir a Faro, aquilo atrasou-se, correu mal e tivemos de voltar. No meu caso, se isso, por exemplo, acontecesse em Faro ou em Beja, eu teria a oportunidade de ficar lá a passar a noite e voltar só no dia a seguir. Mas, por exemplo, os engenheiros que eu acompanho, que são mais velhos, já têm família, já têm filhos, não o querem fazer, preferem voltar mais tarde para casa para poder passar a noite com os filhos e assim. Mas sim, é bom ter essa flexibilidade de horário, mesmo a nível do almoço. Nós, se quisermos, podemos almoçar mais cedo, mais tarde, como nos der mais jeito. Isso não há assim nenhuma restrição específica em relação a isso. Então acabas por ter um horário flexível dentro dos possíveis, é das 9 às 6, mas se acabares mais cedo estás despachado. Mas por outro lado tens o problema entre aspas, de poderes ter de trabalhar um bocado mais longe ou ter de ir a um sítio um pouco mais longe, então acaba por ser 9 às 6, tanto pode ser 9 às 6, estás perto de casa, vais e voltas, ou 9 às 6 tens de ir a Lisboa e tens de fazer tipo 2 horas de viagem para baixo e para cima. Exato, tudo depende. Ok. Agora, para a pergunta que acaba por ser uma pergunta interessante, sempre que a fazemos, que é: o que é que sentes mais saudades do tempo de estudante? É assim, a resposta a sério é assim, nós quando começamos a trabalhar nós temos uma responsabilidade diferente que não nos deixa viver uma vida que tínhamos quando éramos estudantes. Aquilo que eu mais sinto falta, diria que são, em vez de ser só aquele copo social ao sábado como eu tenho agora, ou à sexta, eram os copos diários de segunda a sexta, talvez, sem ter de me preocupar muito com o que acontece no dia a seguir, sim. Mas lá está, é uma fase da nossa vida, também é bom que tenha sido uma fase e que já tenha acabado, porque acho que vai ser sempre relembrada com saudade. Eu sou nascido e criado em Coimbra, com muito orgulho, estudei em Coimbra e, portanto, sinto que isso foi uma fase nostálgica que já passou e vou lembrá-la sempre com muito carinho e com muita saudade, mas os tempos avançam, os tempos mudam, são outras as responsabilidades e sinto-me feliz naquilo que estou a fazer. Obviamente, se calhar não tenho as facilidades que tinha quando estava na faculdade, mas é uma responsabilidade que eu gosto de assumir e que gosto de levar diariamente. E aproveitando esta ponte para voltar um bocadinho atrás aos tempos de estudante outra vez, que é, tu fizeste a licenciatura e o mestrado em Engenharia Biomédica. Houve algum momento
neste percurso, ou até mesmo já depois de teres acabado o curso, em que ponderaste mudar de área ou fazer uma formação numa área diferente, e se sim, o que é que te fez ficar? Não, eu sempre quis engenharia biomédica. Eu sou uma pessoa muito de ideias fixas, obviamente cometo erros como qualquer pessoa, muitas vezes estou enganado, mas eu sempre quis engenharia biomédica. Há muito aquela, quer dizer, não sei se ainda continua a haver, mas há muito aquela sensação de que a malta que entrava em engenharia biomédica era a malta que queria ir para a medicina, mas não conseguiu entrar em medicina, então foi para a engenharia biomédica. Por acaso não foi o meu caso, curiosamente eu coloquei, quando me candidatei à faculdade, coloquei engenharia biomédica em primeiro lugar em Coimbra e em segundo lugar coloquei medicina. Eu sempre quis engenharia biomédica. Agora, quando estava na licenciatura, não sabia, até quase ao fim da licenciatura, qual era o ramo de engenharia biomédica que eu queria. Isso eu não sabia. Isso foi algo que eu só descobri praticamente no meu último ano de licenciatura, portanto no terceiro ano, e que descobri que era a imagem médica que eu queria seguir. Mas não me via a fazer neste momento assim outra coisa sem ser ligada à engenharia biomédica ou à saúde. Tendo em conta que a engenharia biomédica, pelo menos cá em Coimbra, acaba por ter 5 vertentes. Tem bioinformática, que é onde eu estou neste momento, instrumentação, imagem e radiação, biomateriais e neurociências. Porquê imagem e radiação? Porquê imagem e radiação? Olha, eu só decidi que queria ir, portanto, no último ano de licenciatura para imagem e radiação, porque eu tive uma cadeira que eu gostei bastante. Não, nem todas as pessoas gostam, mas eu gostei bastante, que foi uma cadeira chamada Radiações. Pá, tive boas notas, sempre gostei, achei muito fácil o raciocínio e isso tudo, e portanto, acho que até foi a única cadeira que a nível, digamos assim, de percurso universitário, que me fez pensar, não, Afonso, olha, tu és bom nisto, se calhar não é mal pensar isto para imagem e radiação. Mas depois também foi um bocadinho de pensamento, ok, com o passar do tempo na faculdade também começamos a ter experiências e começamos a pensar um bocadinho pela nossa própria cabeça, e eu pensei muito que esta área de imagiologia médica, todas as pessoas mais cedo ou mais tarde vão precisar de fazer um exame, seja um raio-x, seja um ataque, seja uma ressonância magnética. Hoje em dia, por exemplo, infelizmente uma das maiores doenças que assustam o mundo inteiro é o cancro, as doenças oncológicas. Todas as pessoas e todos os doentes oncológicos, mais cedo ou mais tarde não, é quase obrigatório e imperativo para eles terem de fazer um exame médico para ver como é que está o estado da doença, é quase imperativo para eles terem de fazer um tratamento que envolva radiação para se curar. Portanto, foi um bocadinho por aí. Também uma outra experiência familiar com problemas oncológicos também desde cedo, que eu lidei muito de perto com essa doença, e portanto se calhar foi algo que também teve um peso emocional para mim e que me fez enverdar pela imagem médica e radiação, pelo potencial que tem na área de engenharia biomédica e pelo facto de eu, como engenheiro biomédico, conseguir direta ou indiretamente ajudar essas pessoas também. E alguma coisa no curso de engenharia biomédica que te ajude na área em que tu estás que não pareça tão direto? Ou seja, por exemplo, no caso da cadeira de radiações, como é óbvio, a área de imagem e radiação, e numa área onde trabalhas com dispositivos médicos faz sentido. Mas há assim alguma cadeira ou alguma skill que tenhas adquirido ao longo do curso que talvez não seja tão óbvio, que te ajude no teu dia-a-dia? Sim, nós em imagem médica e radiação, pronto, nós estudamos tudo o que é óbvio sobre a imagem médica, a segurança radiológica, todos esses processos. Isso obviamente dá um background diferente quando tu chegas a um hospital, tens noção daquilo que tu podes fazer no que diz respeito à radiação, daquilo que tu não podes fazer, dos cuidados que tens a ter, dos cuidados que não tens a ter. Tens um dispositivo médico, tu sabes teoricamente como é que ele funciona, da parte da física médica, todos os processos físicos, e isso dá-te uma salvaguarda e um à vontade com um dispositivo, entre aspas, diferente. Agora, uma skill, por exemplo, simples que eu quase todos os dias faço, é, por exemplo, ligar um multímetro com 2 cabos para verificar se eu tenho um cabo elétrico que está ligado, ou seja, que se tens voltagem no cabo ou não, se podes tocar, se não podes tocar, que era uma coisa que eu nas aulas de eletrónica eu nem ligava a isso, mas que hoje em dia dá jeito, mesmo por uma questão de segurança, para saber se tu podes tocar numa certa parte de um dispositivo, mesmo que tenhas desligado a eletricidade. Há certas partes desses dispositivos que ainda estão sobre carga elétrica e tu não podes tocar imediatamente, então ligares a um multímetro para medires o potencial é algo que é simples e que eu na faculdade pensava, para que é que eu quero fazer isto? Não faz sentido, mas agora sim reconheço a importância. Então vamos para a última pergunta que nós fazemos a toda a gente, que é: tens algum conselho para quem esteja a acabar, ou se tiveres algum conselho para quem esteja a acabar a licenciatura para escolher o mestrado, ou para quem esteja a acabar o mestrado e a entrar para o mercado de trabalho? Tens algum conselho assim a dar?
Tenho. E o conselho serve para quem está a acabar a licenciatura e quer escolher um mestrado e está indeciso, ou para quem é que está a acabar o mestrado ou quer escolher uma tese e não sabe, ou quer começar a trabalhar. E o meu conselho é muito simples, não tenham medo de errar. Eu acho que uma das principais características que nos distinguem dos animais é o facto de nós conseguirmos errar e de conseguirmos aprender com o erro. Eu acho que vocês estão numa fase muito boa para errarem. Eu percebo, às vezes, como estudante, eu também era um pouco rigoroso comigo próprio e não gostava de errar, não gostava de falhar, mas agora tendo uma perspectiva um bocadinho mais madura e mais distante, qual é o problema? Qual é o problema de escolher um mestrado, não gostarem de terem de mudar para outro? Perdem um ano? O que é um ano numa vida inteira? Ou seja, vocês errarem é normal, é um percurso normal. E há uma altura certa para o fazer. E a altura onde vocês estão, acho que é a altura mais importante para vocês conseguirem errar e aprender com os erros. Se calhar um erro na faculdade é muito menos grave do que terem um erro. Imagino o que é eu agora. Estar num hospital, enganar num teste de segurança, ir para lá um doente fazer uma imagem num desses dispositivos médicos e morrer eletrocutado. É um erro muito mais grave. Ou seja, se é para errar é na fase onde vocês estão agora na faculdade. Não tenham medo de errar, perdem um ano no máximo. Isso não é nada. E portanto, errar vai fazer-vos crescer não só profissionalmente como emocionalmente, vão se tornar pessoas muito mais fortes para depois sim no futuro conseguirem e terem bagagem suficiente para superar os verdadeiros desafios que vos vão ser incutidos na vossa vida, porque isso é inevitável. Portanto, se tiverem a oportunidade de ir para o estrangeiro fazer alguma coisa e se vocês tiverem receio de ir, não tenham receio, vão. Pelo menos vão. Se não gostarem, voltem. Aprendam com o erro e continuem, sigam para outra coisa. Se estão indecisos entre 2 mestrados, se há um que vos puxa um bocadinho mais, mas não têm certeza, vão. Trocam de mestrado no ano a seguir, ainda por cima. Há muita facilidade em trocar de mestrado, porque há cadeiras que são comuns, há cadeiras que apesar de não serem obrigatórias, vocês como têm mais créditos podem escolher essas cadeiras depois. Não tenham medo de errar. E às vezes há oportunidades que surgem na vida uma única vez e agarrem-nas. Se não gostarem, mudem. Não há problema. E acho que é o meu conselho, não terem medo de errar. E que seja agora. Uma coisa muito simples que eu tive, vocês virem no meu currículo, até no meu LinkedIn, eu tenho lá que eu estive em Itália durante um mês a fazer Erasmus. Eu tive só durante um mês porque nós tivemos eu e os meus colegas nós tivemos um problema com a casa, e tivemos de voltar a Portugal. Foi impossível arranjar casa. Tínhamos tentado em Portugal arranjar casa antes de ir para a Itália, não conseguimos. Fomos para a Itália, para um Airbnb, tentar lá um mês a caminhar quilómetros e quilómetros por dia a tentar arranjar casa, não conseguimos. Foi mesmo complicado. Voltámos para casa. Na altura, ainda por cima eu, conhecendo-me como conheço, uma pessoa que odeio falhar, foi a primeira vez na vida que eu senti que falhei para com a minha família, para com os meus amigos, para comigo próprio. E bati mal ainda durante umas semaninhas, mas aprendi com o erro. Tanto que aprendi com o erro, decido fazer um mestrado fora, faço um mestrado na Holanda, num dos melhores hospitais da Europa a nível de investigação em inteligência artificial, em Roterdão. E eu tenho a certeza que é o facto de eu ter feito o estágio na Holanda que me faz entrar na Philips, porque a Philips é holandesa. Quando tu estás na Holanda num hospital, tu tens noção da grandeza da Philips, portanto há muitos valores que eu fui absorvendo e tenho a certeza que foi por causa disso que eu entrei na Philips. E se calhar se eu tivesse feito o Erasmus completo em Itália, já nem queria saber da tese, já nem queria ir para o estrangeiro, voltava a ficar em Coimbra e se calhar já não estava onde estou hoje. Portanto, isso é muito relativo e o que importa é aprender com os erros e seguir em frente. Falando agora mais direcionado para as pessoas que vão entrar no mercado de trabalho, algum conselho mais específico para elas? Porque eu lembro-me de me terem dito que uma vez ouviram alguém dar o conselho de se candidatarem a vagas mesmo que estejam um pouco acima dos requisitos, ou porque não têm o número mínimo de anos de experiência ou coisas do género. Algum conselho mais direcionado para essa parte? Sim, eu falo por mim próprio porque eu também o fiz. Obviamente vocês quando vão ao LinkedIn têm lá, queremos uma pessoa com 2 anos de experiência, uma pessoa com 3 anos de experiência nesta área. Mas se é uma área que vocês gostam, se é uma empresa boa, o que é que custa mandar o currículo? Perdem 5 minutos a mandar o currículo? Ou seja, é melhor perder 5 minutos e ouvir um não do que nem sequer te dás ao trabalho de perder 5 minutos e quem sabe se entras ou não, estás a perceber? Ou seja, é 5 minutos que vocês perdem a mandar o currículo para uma vaga, para uma empresa que vocês já à partida sabem que não vão conseguir entrar, e se correm, e se conseguirem entrar, não é? Portanto, isso aí, obviamente vocês também têm de ter cabeça, não vão só mandar vagas para
não vão só mandar currículos para vagas que vocês sabem à partida que não vão entrar, mandem também para aquelas que vocês sabem, mesmo que não seja aquilo que vocês realmente querem, é sempre bom. O difícil é começar a trabalhar. A partir do momento em que vocês têm experiência, depois, se calhar, até mais tarde ou mais cedo, vocês vão conseguir ir para aquilo que vocês pretendem, para o caminho que vocês querem seguir. Mas, mandem, não tenham medo, perdem 5 minutos da vossa vida. Se ouvirem um não, ok, tranquilo, tenho outras vagas, sei que me posso candidatar. E se correr bem? E se vocês forem para uma empresa de sonho, para um cargo de sonho? Portanto, isso aí, mandem, não tenham medo e não tenham medo de arriscar. Da pior das hipóteses, ouvi um não. Paciência. Próximo. Segue. E existe muito esse, não é preconceito, mas calhar esse critério mais apertado da nossa parte. Ok, nós temos engenharia biomédica, um bom curso, mestrado, tivemos a estudar 5 anos, não vamos aceitar qualquer emprego. Isso às vezes não é bem assim. Eu não posso falar muito, ou melhor, posso e não posso falar muito, porque eu, além de ter um salário que eu considero atrativo para um jovem que começa a trabalhar, tenho muitos outros benefícios. Mas às vezes, se vocês pensarem no emprego só pelo salário em si, vocês nunca vão conseguir arranjar alguma coisa que vocês realmente vão sentir à vontade com. Ou seja, às vezes uma empresa dá-vos um salário não tão bom, mas dá-vos outros tipos de benefícios. Um carro de empresa com gasolina e via verde paga. Só isso já vos acrescenta 400, 500 euros a mais no fim do mês. Uma empresa que vos dá um subsídio de alimentação alto, um bom subsídio de alimentação porque vocês viajam todos os dias, por exemplo, só isso vos acrescenta mais X no final do mês. Portanto, se vocês se calhar forem a ver, o puto que foi para uma empresa com grande salário, mas depois não tem benefícios nenhuns, está pior do que o puto que foi para a empresa com benefício, com um salário não tão bom, mas com um conjunto de benefícios que o permite estar à vontadinha na vida. Portanto, tenham atenção a esses critérios porque faz toda a diferença. E às vezes mais vale baixar um bocadinho o salário, mas terem benefícios que vocês quase nem têm gastado o vosso salário para sobreviverem ou para viverem durante o mês. Muito obrigado por nos teres dado este tempo. Obrigado pelo convite. Este foi mais um episódio do What Now, espero que tenham gostado. Sigam-nos no nosso YouTube e Spotify para serem informados de quando saem novos episódios e para mais informações sobre o podcast e outras atividades dinamizadas pelo I3S da Universidade de Coimbra, sigam-nos no nosso Instagram. Vemo-nos no próximo episódio. Bye bye!